pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre audiência. E o vídeo anterior, na semana passada, a gente falou sobre a audiência inicial na Justiça do Trabalho. E para quem não assistiu, eu vou deixar o vídeo no final desse aqui, então você vai lá e assiste logo em seguida, beleza? Mas para você que já assistiu, viu que lá no vídeo sobre a audiência inicial na Justiça do Trabalho, eu falei que é uma audiência com o objetivo principal de fazer com que as partes cheguem em um acordo, né? Falei que é comum o juiz deixar as partes conversarem, né? Para ver se elas chegam a um consenso. Nada mais é do que a audiência de conciliação lá da Justiça do Trabalho, né? Aqui na Justiça Comum, né, no âmbito civil, a audiência de conciliação, ela tem a sua previsão lá no artigo 334 do Código de Processo Civil vigente, né, de 2015. E o caput do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, que já não é nem tão novo assim mais, né, vai dizer o seguinte: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação. Nós vamos falar do procedimento de mediação ao final dos vídeos, tá? Com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, a audiência de conciliação ou de mediação será designada pelo juiz com a antecedência mínima de 30 dias. Né? Então não pode haver uma audiência aí designada com menos de 30 dias, né? Então deu-se início, né, ao processo com a petição inicial, tem que dar esse prazo de 30 dias entre a marcação da audiência, tá bem? E o início do processo. E o réu, né, deve ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência, tá? Esse é o caput do artigo 334, que tem a previsão aí da audiência de conciliação. O parágrafo 1º vai dizer, né, que o conciliador e o mediador, onde houver, vai atuar necessariamente aí na conciliação ou lá na mediação. Tá bem? O parágrafo 2º vai dizer que poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. E aí aqui, gente, vale uma observação. Isso não é muito comum na conciliação, inclusive comigo nunca aconteceu. Lá na mediação, quando a gente for ver, vocês vão ver que isso aqui é mais comum. Marca-se uma sessão de mediação, marca-se outra e por aí vai, tá bem? Na conciliação aqui não é muito comum. Geralmente as partes não entram em acordo e o processo segue. Bom, a intimação do autor, né, diz aqui o parágrafo 3º, para a audiência será feita na pessoa do advogado, né? E o réu, né, vai receber lá o mandado de citação, ele vai ser citado e lá no mandado de citação vai dizer, né, o dia da audiência de conciliação e vai dizer que ele deve comparecer acompanhado do seu advogado. Inclusive no parágrafo 9º, né, fala que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Em seguida, gente, o parágrafo 4º, ele vai trazer pra gente, né, os casos em que não haverá, né, a audiência de conciliação não será realizada. E aí ele coloca 2 incisos, tá? O inciso 1 e o inciso 2. E vai dizer lá no inciso 1, se ambas as partes se manifestarem expressamente, e essa palavrinha é muito importante, expressamente, desinteresse na composição consensual, ou no inciso 2, quando não se admitir a autocomposição. E aí, então, vamos à observação aqui em relação ao inciso 1. O novo CPC, né, o CPC aqui, ele fala que as partes devem elas devem se manifestar expressamente
quanto ao desinteresse. Ou seja, se o autor disser na petição inicial que não tem interesse na audiência de conciliação, mas o réu não disser nada, vai haver a audiência de conciliação. Se o autor disser que não quer a audiência de conciliação, mas o réu dizer, né, não, eu quero a audiência de conciliação, que não é muito comum, mas vamos supor que isso aconteça, né? Vai haver a audiência de conciliação. Se nem o autor, nem o réu disser nada, vai haver a audiência de conciliação. O único caso que não vai haver audiência de conciliação é se o autor manifestar expressamente na petição inicial que não tem interesse na audiência de conciliação e o réu apresentar, de acordo com o parágrafo 5º, com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência, uma petição dizendo que não quer. É assim que o réu vai dizer, né? Assim que o CPC coloca, que o réu, se ele não quiser, né, a audiência de conciliação, ele tem que fazer uma petição no processo com até 10 dias, né, de antecedência dessa audiência de conciliação, dizendo que não tem interesse. E aí essa audiência vai ser desmarcada e vai começar a contar o prazo para apresentação da contestação. Eu vou direto aqui no parágrafo 8º, que fala do não comparecimento. E é muito importante que a gente saiba disso aqui. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Então, gente, essa primeira audiência, né, de conciliação, a presença ela é obrigatória, né? Então tem gente que fala assim, mas a conciliação e a mediação ela não tem que ser obrigatória. Gente, não é obrigatório fazer a conciliação. Você pode não fazer a conciliação, mas o código ele coloca essa presença como obrigatória para que se oportunize, né, que o acordo seja realizado. Então esse é o objetivo do Código de Processo Civil, ao meu ver. O parágrafo 9º eu já comentei, que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, e eu vou falar do parágrafo 11, que a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Ou seja, as partes, né, compareceram à audiência de conciliação. E aí, se as partes, né, fizerem o acordo, assim como eu falei, né, lá na audiência inicial da Justiça do Trabalho, a ata da audiência de conciliação vai vir com os termos, né, do acordo que foi feito na audiência de conciliação. Então, se for, por exemplo, uma conciliação falando sobre alimentos, né, por exemplo, que um genitor vai ter que prestar para a criança, vai vir dizendo o valor dessa pensão alimentícia, a data de vencimento, né, que vai ter que ser depositado lá na conta do outro genitor, que vai ficar com a guarda da criança, né? Vai vir previsto multa em caso de atraso, que o acordo poderá ser executado, enfim, vai vir os termos do acordo nessa ata de conciliação. Não havendo o acordo entre as partes, a audiência de conciliação ela vai ser encerrada. E aí vai dizer, né, a ata vai dizer que não foi possível a realização da conciliação, do acordo entre as partes, e aí o conciliador vai dar por encerrada essa audiência de conciliação. Então, as informações em relação à audiência de conciliação, e por isso eu quis ler aqui o Código de Processo Civil, estão lá no artigo 334. Então, qualquer dúvida, é só ler o artigo todo, que lá vai dizer como funciona a audiência de conciliação. E aí é muito simples, a audiência ela é feita pelo conciliador, e aí ele vai explicar para as partes o porquê que elas estão ali, qual é o objetivo da audiência de conciliação, que ele, conciliador, está ali para auxiliar as partes chegarem em um acordo. Então, o conciliador ele vai incentivar as partes, né, a conversarem para ver se elas conseguem ali chegarem em um consenso, né, em relação à lide ali que se colocou ali. Então, basicamente é isso. Não precisa se preocupar com a questão de assento. Geralmente a mesa ela é redonda, então
não tem muita formalidade, igual lá na Justiça do Trabalho, que é mais comum ter. Então, basicamente é isso. A audiência de conciliação é isso, tá bom? Bem simples, bem tranquilo. E aí, uma última observação, se não tiver o acordo, gente, aí o prazo de contestação de 15 dias vai começar a correr da data da audiência de conciliação. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, é só usar aí as caixinhas de comentários ou manda um e-mail para mim, que eu terei o maior prazer em responder. Senta a mão no like aí, porque informação a gente tem que divulgar mesmo, tá? Compartilha o vídeo e aí eu te vejo na próxima semana com o próximo assunto sobre a audiência de instrução e julgamento lá na Justiça do Trabalho. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!